O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. E Espírito Santo da construtora Jobim. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios a uma quadra do Calçadão de Santa Maria. Essa é a felicidade. Não tem curso sobre a felicidade, isso aí também é. A Beth, ao se ausentar do programa, desculpe a tosse, viu? Ela comentou um fato que eu não vi ainda na circulação, não sei se vocês já leram ou ouviram, a respeito do que aconteceu, imagine, no Japão, considerado um país sério, de gente séria, de conselho dos anciãos e tudo mais, um país próspero, a economia, né, de ponta do mundo inteiro, de que nos vestibulares para o curso de medicina era manipulado o resultado de tal forma que ingressavam mais homens do que mulheres, na presunção de que as mulheres, ao se formarem em medicina, não prestavam o mesmo tipo de trabalho e atividade do que os homens. E agora, isso aí virou um escândalo, imagina isso aí. E que abandonavam a profissão, no caso. E aí? Eu queria voltar... Japão, sério. Um horror. Apesar que lá no Japão também tem nego se matando lá, todo dia ela não tem uma princesa lá que foi presa por corrupção. Também não é tão... Sério. Eu queria voltar uma casinha com a tua permissão, que eu estava ausente e não pude... porque eu acho que tem uma contribuição a respeito de... Você fez uma pergunta no final do bloco anterior, Roberto, sobre o pessoal que carrega bandeiras nas campanhas eleitorais. Nós estamos conversando isso aí, realmente. É um fenômeno que já aconteceu nas duas últimas eleições, e eu imagino que deva se repetir agora, inclusive por força da legislação eleitoral, que tudo tem que ser comprovado. Se você colocar alguém numa bandeirinha lá, não precisa ser o Claudemiro, o cidadão comum. O teu adversário vai tá de olho. Então, como é que funciona? São formadas empresas, aliás, formadas não, algumas já até existem, que são contratadas pelos partidos e que fornecem o serviço. Mas aí é o seguinte, aí tu vai dizer, tá, mas como alguém disse aqui, acho que foi a Beth, ou você mesmo, alguém falou, que são correligionários. É verdade. Não é isso. A pessoa forma a empresa, mas para ela tanto faz quem vai entregar. Aí Claudemir, candidato a deputado. Eu tenho 30 caras. Como é que eu vou pagar esses 30 caras? De que forma? De que forma eu vou pagar? Que recibo vai dar? Eles são contratados pela empresa que eu contrato. Eles recebem normalmente, porque eu vou pagar a empresa. Tem carteira assinada. Carteira assinada, tudo direitinho. Será? Mas é assim que funciona. Não, é assim que funciona. né? É assim que funciona. Claro, porque deveria ser Claudemir. Não. Bom, mas aí nós vamos. Aí nós não Bom, vamos ter. não. Então vamos largar, né? Tá, tudo então bem. Vamos presumir que sim. Presumir que sim. Tá e se não for, porque eu estou dizendo, não sou eu que vou fiscalizar. É a justiça que vai fiscalizar e principalmente o adversário. Os adversários ficam de olho. Não é muito diferente do que essas empresas que distribuem esses folhetos para diversas Exato, lojas. é a mesma coisa. O processo a empresa, é o mesmo. A empresa faz a distribuição. Faz a distribuição. A diferença é que você indica, pelo menos parte dos funcionários, mas não é nem você que paga. Quem paga é a empresa. Porque isso te garante, te permite agir legalmente. Claro. E ainda, no caso aí, empregar, porque esses caras, ainda mais agora com a reforma trabalhista, tudo trabalho intermitente, a empresa, você não contrata as pessoas, você contrata a empresa que vai fazer a entrega. É isso aí. E eu acho que é assim, e vou dizer uma coisa, isso é um avanço em relação ao que era. Como é que era antes? Ou ainda é em alguns casos. Dá um dinheiro, dá 20, sei lá, quem ganhava bem ganhava 20 pila por dia. Né? E um pão com manteiga, um lanche e deu pra bola. Agora, essa responsável você pode pagar até mais. Digamos, R$30. Estou chutando. Não tem e isso sai da verba do partido e não do candidato. Bom, aí é a legislação eleitoral. Tanto pode ser do partido como pode ser do candidato. Ou de doação de pessoa física. Só não pode ser de pessoa jurídica. Perfeito. E eu acho que é um avanço em relação ao que é oportuno esse assunto, a partir dos ministérios públicos, né? É porque eu via ao longo de todas as campanhas esse
contingente, esse verdadeiro batalhão de pessoas em praticamente todas as esquinas de Santa Maria, Roberto, com as bandeiras. E eu ficava pensando, mas como é que isso aí trafega? Como é que esse dinheiro Vou te paga dar uma sugestão. gente? Mas a partir Você tem 2 candidatos na tua casa. Da informação, deixa pra Eles lá. sabem como é que funciona, é assim mesmo. Deixa pra e lá. são honestos. Vou deixar bem claro. Bom, são deixa- honestos, portanto, Tá. eles sabem como Não, mas eu acho que essa sua explicação, ela contempla, pelo menos a minha curiosidade, porque eu me recordo que lá próximo e ali no bairro Itararé, existe uma empresa com a meninada fardada, inclusive de laranja e Isso preto. aí. E que É eles- uma das empresas que existe na cidade, não é a única. Pois é, mas ali que eu convivo, que eu passo por ali, vejo aquela meninada fardada, e que ele sai com um maço de prospecto de lojas e coisa isso parecida a entregar nas É residências. muito mais prático para a loja contratar Claro. essa empresa do que ela fazer a distribuição. Então, mediante este caminho, eu passo a entender esse contingente todo que está na rua, que deverá, olha o que eu estou dizendo, que deverá passar por esse processo legal Não, se passa. de Se contratação. não passar. Porque aí a empresa, ela quer sobreviver, ela não quer só trabalhar na eleição. Aí é que está a diferença. A diferença que para mim é fundamental. Uma empresa não quer viver de eleição. Porque eleição é, na melhor das hipóteses, em 2 anos. Em 2, 3 meses. O nosso ouvinte, Luiz Fernando Rodrigues Alves, manda dizer que, viu, Cláudio, que está bem, não se preocupe, você está bem, viu? Eu sei que eu estou bem. Mandando um abraço para você. Fernando, deixa a oposição falar. Enquanto estiver falando, tá bom. Pior é quando calarem. Bom, o nosso ouvinte Jorge Fernando Bastos, ele manda dizer e faz um alerta aqui a respeito do seguinte: aproveito para também mandar um recado à equipe de manutenção de sinaleiras que na ponte Walter Jobim está séria a situação. Ponte Walter Estão Jobim. em curto as sinaleiras, né? E obrigado pela divulgação. Foi divulgado, viu? Então, ponte é a essa? equipe ali da Walter Jobim. Ali no SESI, por ali? Não, Walter Jobim, quem vai lá para a Rádio Não Memória. vi, ali, a São Pedro direita não Sul. dá no SESI? Isto. Ah, tá. Ali, né? O nosso ouvinte Felipe Martins mandou uma mensagem aqui, citando a lei, mas eu vou ter que ler antes, porque de repente. Viu, o Felipe, daqui a pouco eu faço a divulgação, porque agora com não é bem mordaça, mas com a lei eleitoral. O regulamento, né? O regulamento tem muitos assuntos que nós não podemos trafegar e nem veicular através de manifestação dos nossos ouvintes. Mas o Armando Burdi, na sua coluna de hoje também do Diário, ele aborda um aspecto curioso e que para mim sempre intrigou e eu nunca encontrei uma explicação razoável, que é a seguinte: na década de 1980, veja só, o barril de petróleo caiu no mercado mundial de 35 para 12 dólares. 12 dólares. Tá? E o preço, no período, subiu 30%. Porque eu me criei ouvindo que subia a nossa gasolina porque o barril do petróleo no mercado internacional subia. Só que quando baixava lá no mercado internacional, para nós a gasolina permanecia no mesmo preço ou aumentava. Eu nunca entendi esse fenômeno. Se alguém souber, que me explique. Como é que isso funciona? Também não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Eu entendo de quase tudo, mas isso eu não entendo. E o que eu não entendo, eu estudo, né, tio? Aqui não, está aqui, é uma explicação. Agora já, viu, Felipe, li a sua mensagem e é oportuna até porque ele cita a lei das eleições, a lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, artigo 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratante, aplicando-se a pessoa física contratada o disposto na linha H do inciso 5º do artigo 12 da Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991. Está aqui, a lei. Né, Claudio, me explicando bem. Mas essa lei de 97, com todo respeito ao nosso ouvinte, primeiro que ela está certa, já é uma explicação. Mas tem normativa, ela foi regulamentada várias vezes, e a cada eleição
A cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral emite uma resolução. Não estou dizendo que ele está errado, viu? Mas, de qualquer forma, vai no encontro do que nós estamos falando aqui. Inclusive algumas resoluções que tu fica assim pensando, mas que diabo, o Código Eleitoral diz uma coisa e a resolução vai lá e diz outra totalmente diferente, mano. A questão da hierarquia de leis, né? Vale a resolução do TSE e não vale a lei. Incrível, né? Aqui uma fonte que eu não vou citar, mas que conhece, não quer dizer que não vai haver burla, gente. Ninguém aqui é bobo o suficiente para acreditar que todo mundo vai agir de acordo com a lei e em todas as circunstâncias. Haverá candidatos que não vão cumprir a lei. E aí o que vai acontecer? O seu parceiro, às vezes do mesmo partido, viu? Denuncia. Pronto. É um risco que corre cada um. Eu apenas disse uma das maneiras legais de fazer a coisa. Sim, agora, se quiserem fazer ilegal, quem sou eu? Mas não pode partir da presunção que isso vai acontecer com todo mundo. Isso vai acontecer. Agora, esse cara aqui que eu me disse a minha fonte, que é sacana mesmo, sem vergonha. Ai. Em todas as áreas tem gente claro. Sofrendo, né? Esse silêncio é para a gente ficar pensando nas generalizações, sabe? Sim, não é aqui, ó. Olha aqui, sem contar o santo, é porque a gente não tem como provar, né? Mas o cara vai trabalhar, o candidato, em vez de contratar uma empresa, contrata o Claudemir da Vida, para botar o meu nome. Diz, Claudemir, tu conhece uma gurizada aí? Arruma uma gurizada aí, eu vou te pagar X e tu contrata aí as pessoas. Aí o cara vai cobrar de mim. O cara vai pagar para mim por fora. E eu que me vire, pagando lanche para os Robertinho, para os Adedzinho, para as Mzinha da vida. Quer dizer, é uma exploração de cima a baixo. O cara explora mim porque não vai me pagar grande coisa. E aí eu, para ganhar um pouquinho, eu vou explorar mais ainda os que estão abaixo. Por isso o Ministério Público está já, né, alertando para essas práticas, como essa que você falou, que são contrárias à lei. Claro, que a gente tem que considerar o seguinte também aqui, ó, tudo bem, vai falar adolescentes, adolescente a partir dos 12 anos, certo? Então, mas a lei permite, se eu estiver errado, me corrijam. 14. Né? Sim, 14 permite. A partir dos 14 anos ou 16 anos como aprendiz. Né? Longe de mim ficar defendendo, dizer, eu fiz assim, eu fiz assado. O mundo mudou e a gente tem que mudar também, não tem dúvida, né? Mas famílias muito pobres aí, né, que tem muitos filhos aí, vai fazer o quê? Vai proibir que um guri de 16 anos... Não, e nem vai perguntar se tem que ter assinado recibo, não. E fica, às vezes eu trabalhar, fico mais faceiro com o lanche do que com o dinheiro. Vamos dizer assim, ele vai de manhã na escola e de tarde vai fazer propaganda e de noite vai estudar. Eu acho que a gente tem que olhar as coisas... O mundo não é só nós. Eu tenho uma condição econômica que me permite dizer para os meus filhos, não, tu não vai trabalhar fazendo propaganda agora, tem gente passando fome. É a oportunidade que essas pessoas têm de ganhar 20 pila, 30 reais por dia e tal. Então vocês estão, não pode. Poder não pode, mas tu sustenta o filho dele que... Entendeu? O Ministério Público, do qual eu participei, do qual eu tenho o maior orgulho de ter participado, continuo sendo do Ministério Público, me considero... que uma moça... Só que tem coisas que não são tão simples assim. Uma moça que trabalhou para mim durante 9 anos, pela qual eu tenho um grande respeito e admiração, ela foi contratada por mim por indicação de uma publicitária, amiga minha, e que tinha terminado o trabalho dela de cuidador de idosos dessa minha amiga publicitária e de abanador de bandeira para um candidato que eu não vou dizer qual é, porque não veio o caso. Nem pode. Não, poder até poderia, mas criaria um problema. Até porque eu não tenho como provar. Mas não, ele foi, não é mais. Tá. A eleição de 2000 e não sei quando, ela trabalhou comigo 9 anos. Eu nunca perguntei para ela, nem me passou pela cabeça perguntar como é que ela recebeu para abanar a bandeira, mas vou perguntar se eu encontrá-la. Eu também tenho conhecidos que eu não sei, nunca me passou pela cabeça perguntar. Não, eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca perguntei às pessoas que participavam do bandeiraço, isso aí. Sim, eu nunca perguntei, porque se eu perguntasse, ela ia me dizer. Eu não sei também, só sei que elas... Fica torcendo, já estou identificando. Não, no meu caso era uma menina. Ela fica torcendo que cheguem as eleições para ir... Ganhar um troco. Ir lá para o diretório, ir lá para a sede, ir lá para o comitê do candidato. Né? Aí sai risoto, sai um lanche, alguma coisa. E também faturar o pila...
sacudindo bandeira aí pelas ruas da cidade. Bom, o nosso ouvinte Oli, ele diz que o preço do petróleo e o da gasolina, à época, essa de 80, era explicado pelo Delfim Neto com aquela história de vamos deixar crescer o bolo para depois repartir. É um pouquinho antes, viu? Se a memória e meu estudo não me faltam, isso é década de 70, não, com a crise do petróleo e o milagre brasileiro. Aliás, o milagre, entre aspas, brasileiro, antes de 73, porque com a crise do petróleo o milagre virou, foi a buva, como diria minha nona. Nunca descobriu o que era. Tu que sabe tudo da imigração italiana, está convocado a me dizer o que quer dizer irabuva. Irabuva? Meio do mato. Buva é mato. Então tá. Poeira. Na verdade, não, eu sei o que é. O significado eu sei, não sei o literal. Sim. Irabuva quer dizer dançou. Só tem o seguinte, né, Claudemir? Não se iluda, porque os dialetos são tantos em todas as línguas. Não, mas tu não conhece todos? Não, absolutamente não tem essa pretensão. Mas do italiano... Tu tá me enganando, então. Do italiano... Os caras devem pensar, esses caras se odeiam. Ou do alemão, que são aqueles com quem a gente mais conviveu aqui pelas pradarias de São Pedro, Agudo, Santa Cruz, Santa Maria, Quarta Colônia, enfim, é de que o dialeto, ele deforma tanto às vezes a língua, que eu tenho o caso de um casal de amigos, e ela de origem alemã. E nem precisa fumar cachimbo, né? Viu? De origem alemã, e que programaram uma viagem para a Alemanha, e ela disse, não, pode deixar tranquilo que o alemão a gente pratica aqui. Eu falo com a minha mãe alemão, aqui por Agudo, por ali, tudo e tal, pode deixar que na Alemanha é comigo. Então, tá. Simplesmente, quando ela chegou lá e foi se comunicar, os alemães perguntavam, imagina em que língua você está falando. Porque o dialeto ou a deformação tinha sido tanta que eles não praticavam a mesma língua. É a mesma coisa do italiano e do espanhol, o catalão, por exemplo. Roberto, tu não precisa sair do Brasil. A língua que falam em São Luís do Maranhão, por exemplo, é um dialeto. Na comparação com o português, nós temos aqui uma linguista, uma quase doutora linguista, eu sei que é o negócio dela. Não é, Eni? Não, ela é literatura o negócio dela. Mas ela sabe do que eu estou falando. Se ela mesmo fala carioquesa aqui, como é? Ricardo Blatt. É que o Ricardo Blatt só vem na sexta-feira. Não, mas não é. Você sabe o que é? Isso aí que a gente está falando é tão interessante, né? Porque eu fiquei dos meus 2 aos meus 8 anos morando fora. Que meu pai foi trabalhar na Delegacia do Tesouro Brasileiro e levou a família. E aí, o meu irmão voltou de lá com 17 anos, se não me engano. Acho que 16, 17. E aí as pessoas ficavam assim... 40, 30 anos depois. Mas vocês têm que ter o inglês que todo mundo fala. Hoje os meus filhos falam inglês muito melhor do que eu. Sim. Por quê? Porque língua é diacrônica, ela muda. O que era na década de 60, 50, não é mais hoje no ano de 2018. Entendeu? Então a pessoa que fala alemão aqui, ela acredita que ela vai chegar na Alemanha, ela vai quebrar a focinhola. É que nem eu. Hoje eu chego nos Estados Unidos, com o meu inglês macarrônico da década de 50, tem expressões idiomáticas que eu não conheço, que os meus filhos conhecem, porque eles veem filme, porque eles veem seriado, né? Então eles sabem horrores de coisas, muito mais do que eu, quer dizer, não é o vocabulário, o dicionário, é o uso do dia a dia que vai modificando. Mas tem coisa pior, tem os filhos teus falando inglês para te enganar. Não. Tenho dois lá. Não, quando eles querem que a gente não saiba, eles falam entre eles. Não, em casa isso não funciona, não. Não funciona porque todos falam, né? Não funciona. Ou entendem, não funciona. Mas aí eu acho bem bacana isso, porque no próprio Brasil, né? Se você pega, por exemplo, o pessoal lá de cima, lá de Belém, o português dele é totalmente diferente do nosso. Eu não sou um grande conhecedor, mas a gente ouve falar que, na verdade, o inglês americano não é exatamente o inglês da Inglaterra. Não, como o nosso português é de Portugal. Mesma coisa. É a mesma situação. E outra coisa, a minha moça lá que foi para a Índia, lá o inglês britânico ele tem mais, ascendência porque foi colonizado. Foi colonizada. Só que já tem o inglês indiano.
Tem, assim como a Austrália, outros aí. O português de Portugal é um, português do Brasil é outro, português de Angola e Moçambique é outro. O Ricardo Gonçalves... Pensei que era o Blatt. Ele participa o seguinte aqui, ó, e diz, ó, boa tarde. A burra também era uma bolsa de couro rústica para esconder os cobres. Ir à burra é recorrer aos guardados. Só que não é burra, viu? Ir às burras, às vezes eu até uso as burras estaduais, que aliás estão vazias. Seria a buva, eu sempre entendi. Buva como um mato, a capoeira. A minha nona e a minha mãe repetiu, ora, isso aí foi a buva. Tem umas palavras assim, mas né? dizia, inclusive, quando eu não tinha pai certo, né? Uma maldade, mas dizia filho da buva. Foi feito lá no meio do mato, lá, entendeu? Não sabe, ninguém sabe quem é o filho. O João aqui dá uma espinafrada e é respeitosa, e eu vou respeitar. Vou lê-la. É contra mim? Não, é contra... Não, eu tô vacinado. Não, é contra os debatedores do programa. Assim como eu vou ler pela liberdade a manifestação dele, também eu me reservo a respeitar a liberdade da manifestação dos nossos debatedores. Então ele diz o seguinte... Venha! Eu gostaria de saber se é construtivo um entrevistado ou debatedor da rádio não responder a um dos ouvintes, como ocorreu ontem, quando um dos integrantes foi questionado sobre os imigrantes. O simples dizer que não vai perder tempo em responder me parece, no mínimo, uma falta de respeito com os ouvintes, que escutam o programa pela qualidade, seriedade e respeito do programa com os que escutam. Estou errado? Eu volto a explicar, né, João? Da mesma forma como eu li a sua manifestação contrária ao procedimento dos debatedores, eu respeito e jamais eu conduzi ou recomendei qualquer coisa aos nossos debatedores. Então, isto é da atitude de cada um e cada um responde pelos seus atos. Até nem fui eu, mas depois... Não, foi com relação ao Pérez. Mas eu acho que tem direito, então eu vou responder ele. Eu acho que tem direito sim a não responder. Às vezes... Não é o caso. Como se diz assim, como diz meu querido professor Lenz, Amauri, teu ex-colega. Luiz Felipe Lenz. Luiz Felipe, não, Amauri. Lenz, isso é volição íntima. Cada um tem o seu jeito de interpretar. Como acontece às vezes no próprio Facebook, às vezes o cara... Não vai, eu presumo que o cara pediu para ser meu amigo porque ele, sei lá, quer saber o que eu penso e tal, daí o cara vai lá e diz assim, isso é bobagem, isso é uma besteira, isso é prova de idiota, imbecil, o que eu faço com esse cara? Ou eu entro no jogo dele, eu não sei o que aconteceu ontem, entendeu? Ou eu entro no jogo dele, mas chamar ele de idiota também. Às vezes eu próprio me sinto idiota, mas eu não quero que as pessoas botem na internet para todo mundo ficar sabendo que eu sou um idiota. Eu também acho, concordo contigo. Vamos ficar só entre nós, eu também acho. Eu acho que eu mesmo me sinto, puto, mas eu sou um idiota. Eu já mando, procura outro. Pô, tu tá na minha... Quem tu quer comigo se tu acha que eu sou idiota? Tu tá na minha casa, entendeu? No meu espaço, porque eu te aceito. Tu pediu pra ser meu amigo, nem que seja um amigo virtual, e tu vai me chamar de idiota? Eu vou entrar no teu jogo de chamar de idiota também, então o que eu faço? Eu pego e elimino o cara. Porque não sei o que e tal. Bom. Aí quando você... E vamos também... E quando você está respondendo para quem escreveu, né? E aí o cara... Eu não respondo mais. Eu acho que não responderam direito. Pro Claudemir, por exemplo. O Claudemir escreve lá assim, eu vou viajar, não sei o quê. Aí eu boto lá embaixo assim, pô, cara, se for a tal lugar, não vai a tal lugar que não é bom. Eu tô falando com o Claudemir. Aí a criatura entra e bota assim, da onde que você acha que não sei o que é ruim? É um espetáculo que não sei o que. Eu falo, cara, eu tô falando com o Claudemir, eu não tô falando com você, eu não te conheço, me esquece. Mas você não podia ter dito isso, que você é um imbecil. Cara, eu não tô falando com você, eu não te conheço. Uma amiga minha com a qual... Eu sempre advogo isso aí, ó. Tá, João. Eu sempre advogo assim, ó. Cara... Como eu disse, vou repetir, eu também acho que eu sou um idiota. Mas eu tenho direito de dizer, entendeu? Mas eu queria seguir meus amigos, não espalha, não bota na internet, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo. Eu sempre tive essa convicção e esse procedimento, viu, João? E respondo pelo que eu digo, pelo que eu abordo e sou responsável por isso. E cada um dos debatedores também tem toda a liberdade do programa a ter os próximos. Eu, uma ocasião, com um dos irmãos meus, eu falei para ele um determinado assunto e ele me disse bem assim textualmente:
sobre este assunto eu não quero falar. Pronto. Pronto, acabou. Eu nunca mais toquei no assunto. Lógico. E respeitei o ponto de vista dele. Né? Pode dizer, mas tu é meu irmão. Não quero falar. Ele não queria falar sobre aquilo e eu lhe dei o direito do Também silêncio acho. e não me respondeu. Resumindo, João, as pessoas podem responder, não responder. E o baile segue. E às vezes, assim, o espaço que tu tem para responder algumas coisas é tão curto, que não dá tempo de que não você dá tempo. Ou tu explanar, faz é uma verdade. explanação de meia hora, ou então tu não fala nada. Não sei o que aconteceu ontem, não estou defendendo ninguém, mas... Bom, agora que obrigado, João. Eu acho que eu consegui chegar ao anseio do João. Muito bom. Sabemos que na vida essa não resposta foi respondida como sendo contrário à sua manifestação explícita. Mas tranquilo. Obrigado por me responder. Também obrigado, João, por participar. E nós agradecemos a presença dos debatedores. Amém? Amém. A vida continua. Voltaremos amanhã com o Sala de Debate. Sala de Debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Parque Hotel Morotim. O local ideal para seu evento. E Espírito Santo, da construtora Jobim. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios a 1 quadra do calçadão de Santa Maria.